Prezados irmãos, chegamos ao nosso domingo 12 com alguma expectativa, não é? Daqui a pouco, após o culto, a nossa assembleia virtual, mas com alegria, porque sabemos que o Senhor está nos conduzindo, vai nos abençoar nesta manhã e juntos estaremos cultuando com alegria no nosso coração ao nosso Deus que tem guardado, protegido e abençoado nossas vidas. Nesta manhã pensemos na seguinte ideia: porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Outra vez, porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus, texto de Deuteronômio 32, 3. Cantemos o hino que tem por título, Ah, se eu tivesse mil vozes. Então, louvemos ao Senhor com essa expressão de adoração e que nos convida a pensar na aplicação, desenvolvimento do nosso trabalho, né? Se eu tivesse mais vozes, mais e melhor, falaria do Senhor. Ah, se eu tivesse mil vozes. Após cantar essa verdade extraordinária, vamos orar iniciando o culto, acompanhando o irmão João Carlos Duarte Gil. Bom dia, irmãos. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, agradeço a Ti por mais esta manhã de culto, agradeço também por mais uma semana que pela Tua misericórdia se inicia para nós. Agradeço também pela palavra que o Senhor colocou no coração do Teu servo missionário, que vai nos trazer a meditação daqui a pouco, e pelo qual eu oro desde já que o Senhor utilize como uma ferramenta nas Tuas mãos para abençoar a Tua igreja. Agradeço ao Senhor porque, embora a circunstância exija que a nossa reunião seja virtual, o nosso culto é real, porque é feito com inteireza de coração de cada indivíduo e de cada família, reunidos em Teu nome. Recebe, pois, este culto em nome de Jesus. Amém. Chegamos então à nossa leitura bíblica da 18ª semana. O verso é Mateus 5,17, que diz assim: Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Com essa frase bíblica, com esse texto, nós estamos alicerçando a seguinte afirmação da nossa declaração doutrinária: Ele honrou e cumpriu plenamente a lei divina e revelou
e obedeceu toda a vontade de Deus. Voltemos ao texto. Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Com alegria, nós vamos transferir agora a palavra ao irmão Alexandre, diácono, presidente do Ministério Diaconal, que vai agora dar por iniciada a campanha de missões para esse tempo, Missões Rio e Missões Nacionais. Com a palavra, irmão Alexandre. Bom dia, amada igreja! Que prazer estar com os irmãos nessa manhã de domingo maravilhosa, né? Um dia importante na nossa igreja, né? Hoje, mais um marco, hoje vamos lançar mais uma campanha de missões e logo depois vamos ter a nossa assembleia, né? Que legal, que experiência boa, através da internet, através das ferramentas que Deus nos proporciona, né? Que legal, né? Então, pessoal, vamos começar com Missões Rio hoje, né? Ao longo da semana, no domingo passado, falei com vocês, já dei uma palhinha da nossa campanha de missões desse ano, né? Vamos começar com Missões Rio, depois vamos com Missões Nacionais. Missões Rio, vou estar falando com os irmãos aqui até o meado de agosto, né? E depois vamos até o final de setembro, até o último domingo, falando de missões nacionais. A gente vai ter material, vai ter vídeo, a gente vai ter palestras aí, que a gente vai ver testemunhos, né? Vai ser muito legal a gente poder nos atualizar do que as 8 capelanias de Missões Rio estão fazendo e o que mais de 500 missionários nossos estão fazendo Brasil afora. Então hoje é um dia importante, por quê? Porque é o dia que nós vamos fazer o nosso alvo, né? É o dia que a gente vai fazer o nosso alvo. Vai ser legal, mas primeiro, né, vamos começar tradicionalmente falando o nosso alvo e a nossa divisa. O Joaquim já deve ter preparado, vamos botar na tela aí para os irmãos poderem ver e a gente ver junto e dar sequência, né? Conhecer o alvo, né, de Missões Rio no total, das suas 8 capelanias, e você poder fazer o seu alvo. Vai poder enviar para mim e eu vou dizer como a gente vai fazer isso. Então vamos juntos? Vamos lá? Coloca na tela aí, Joca, para a gente poder ler juntos. Vamos lá. Então, Missões Rio 2020, o nosso tema, que eu já tinha declarado aqui para os irmãos, né? A cidade clama, quem responderá? A cidade do Rio de Janeiro clama, né? Quem responderá? E vamos seguir agora com a nossa divisa. Nossa divisa está em Lucas 4, versículos 18 e 19, que fala assim, vamos juntos aí, leia aí junto comigo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Estive conversando com o nosso representante legal, pastor Miguel Copaniche, e o pastor Miguel, ele tem me dito que os missionários vão estar trabalhando junto às igrejas, porque as igrejas precisam sair, as igrejas precisam se voluntariar aí acima, e eles na liderança das outras capelanias vão fazer isso. A gente vai ter oportunidade de ir a campo e poder trabalhar junto com eles, porque esse trabalho missionário é nosso também, gente. E 20 missionários que nós estamos em capelania realmente não dá conta. Eu sei que eles agregam muitos voluntários de suas igrejas e a gente precisa participar disso nessa volta. Então vamos lembrar nossas capelanias. A gente começa com a prisional e hoje a gente vai ter a palavra do pastor Cláudio Barreto, né, que trabalha nessa capelania, homem de Deus, enviado por ele. É um trabalho sensacional que são feitos, são verdadeiras igrejas dentro dos presídios, né? O Senhor tem atuado grandemente lá. Nós vamos para Hospitalar, né? Temos um representante legal, como eu falei, pastor Miguel Copaniche. Os hospitais estão cheios, o hospital clama, as prisões clamam. Eu trabalho nos hospitais aqui do nosso Rio de Janeiro. A educativa, né, que começa a trabalhar nas escolas, que trabalha com foco nas universidades, nos jovens, para que eles conheçam a Jesus e multipliquem esse evangelho, né? A socioeducativa, né, que trabalha
nesses lugares que jovens, né, muitos novos, cometeram os deslizes na sociedade, né, e já estão levando uma vida no mundo do crime, no mundo que não é legal, das drogas, né? Existe um trabalho dentro dessas instituições para poder resgatar esses jovens e que eles possam conhecer a Jesus e possam mudar de vida, né? A Portuária, o trabalho que são feitos nos portos aqui no Rio de Janeiro, né? Um trabalho diretamente com os marinheiros, essas pessoas que estão vários meses no mar, longe da sua família, né? Estão confinados, e a gente sabe que tem droga, a gente sabe que tem coisas que não são lícitas nesse meio, e a palavra de Deus precisa chegar até eles, e eles são assistidos aqui, são cuidados aqui também quando desembarcam aqui, são orientados. É um trabalho muito legal. Prevenção à dependência química, um trabalho feito nas escolas, feito nas instituições, né? Mostrando a garotada desde o início, mostrando os jovens, né? O que a droga tem feito, o que a droga tem corroído, tem destruído jovens, famílias, né? E é um trabalho de prevenção. Capelania dos enlutados, extremamente importante, né? As pessoas que perderam seus entes queridos naquele momento de dor, de desespero, muitas delas, né? Precisam receber uma palavra de carinho, de orientação. Nossos missionários têm trabalhado nisso também, um trabalho muito digno, muito nobre, necessário. E a esportiva, que usa toda uma estratégia dentro das comunidades, das igrejas, que podem abrir suas portas para fazer isso, incluindo o jovem, a criança, né, no meio do desporto, né, na parte esportiva, e ali usar como estratégia para levar a palavra de Deus, pregar o evangelho. Então a gente pode ver que as 8 capelanias são super importantes, né? E estão ali debaixo da nossa Convenção Batista Carioca, que nesse momento precisa muito das nossas orações e precisa muito das nossas ajudas. Nós vamos precisar adotar missionários, vamos precisar trabalhar nisso para que esse trabalho continue, né? Seguindo aqui, o alvo geral de Missões Rio, R$600 mil. Esse alvo, se os irmãos se lembram, eles vêm se repetindo aí há 2, 3 anos, né? Se a gente pensar, quando a gente divide isso por 12, dá 50 mil, para manter uma estrutura dessa e fazer um trabalho, não é muito, meus irmãos. 50 mil, eu posso dizer para os irmãos que é muito pouco, né? Para o sustento dos nossos missionários, para bancar essas obras em presídios, em hospitais, né, para ajudar, né, as pessoas, né, eu acho que é pouco, meus irmãos. Então a gente precisa trabalhar por isso. Nossa igreja faz um alvo único, onde a gente parte desse alvo vai para Missões Rio, parte desse alvo vai para missões nacionais, diferente do que a gente faz no início do ano para missões mundiais, que é uma campanha só. Essa são para 2 instituições, Missões Rio e depois Missões Nacionais. Então a gente precisa trabalhar, precisa ofertar, né? A nossa campanha vai até o dia 27/9, né? Eu mostrando vídeo para vocês, eu mostrando os testemunhos, falando do trabalho que tem sido feito tanto aqui em Missões Rios, como no Rio de Janeiro especificamente, como em missões nacionais no nosso Brasil, né? E as nossas ofertas vão sempre tradicionalmente até o 2º domingo de outubro, né? Os irmãos têm chegado junto. Eu sei que o momento é de grande luta, mas o Senhor tem provido, não tem nos faltado nada. E a nossa igreja, a igreja do Senhor, vai avançar, porque a obra não pode parar, né? Como diz meu grandioso pastor Fernando Brandão, diretor da Junta de Missões Nacionais, né? Nós vamos parar, recuar, ou nós vamos seguir? Ou nós vamos em frente? E a resposta do povo de Deus tem sido sempre: vamos em frente. E os projetos estão aí. Amados, por fim, vou pedir que entre na tela, não sei se já está aparecendo, o meu WhatsApp. Como é que a gente vai fazer esse alvo? Vou falar para os irmãos agora. Como é que nós vamos fazer esse alvo? Tá aí o meu telefone, 988010636. Bem devagar, 988010636. Use esse telefone, salve aí na sua agenda e manda para mim. Tá aí o modelinho que eu fiz, né? Nome,
o seu nome, meu irmão. Bota nome e sobrenome, porque a gente tem irmãos, né? A gente tem irmãos com o mesmo nome na nossa igreja. Então bota o seu primeiro nome e o seu último nome. E o alvo missionário, coloca ali quanto que é, quanto será o que Deus está falando ao seu coração, né? O que você está pensando em dar para missões Rio e missões nacionais. Lembra que o alvo é um só. Parte vai para missões Rio e parte vai para missões nacionais. Então você coloca ali, escreve. Não vou pedir para você colocar o número de parcelas para não complicar, nem falar quanto será por parcela, né? Você coloca ali o seu valor e aí você define aí como é que você vai integralizar esse alvo. Se vai ser em uma, em duas, em 3 vezes. Tem irmãos que vão até o final do mês de outubro, não tem problema, né? Até porque nós não estamos fisicamente presentes para recolher aquele papel que a gente dá para o irmão fazer o seu alvo em 1, 2, 3 vezes. Então você coloca o valor total ali. Eu vou entender que quando eu somar, o irmão vai dar aquele alvo ali, aquele valor total ali. Não importa se é em 1, se é em 2, se é em 3 vezes, em quantas vezes o irmão vai dar. O importante é que o irmão consiga integralizar o que o irmão vai botar ali como alvo total. Então, entenderam? Repetindo, você coloca ali o valor total. E aí você já sabe que pode fazer esse valor em 1, 2, 3 vezes, tá bom? Eu acho que vai ser mais fácil assim. E aí eu vou estar contabilizando isso. Espero fechar o alvo no final do mês de julho, aí poder falar para vocês o alvo e a gente dando sempre aquelas prévias de como é que está o nosso alvo. Tá bom? Tá combinado assim? E aí você manda para o meu WhatsApp. Se você for lá na igreja e quiser deixar anotado lá com o pastor Eduardo, o irmão Daniel, na secretaria, eles depois vão me passar também, né? Eu pedi até para ele deixar aquele papelzinho lá, pegar lá no gabinete do nosso pastor e deixar lá na secretaria, porque você pode ir lá, aqueles irmãos que vão lá, que usam a maquininha, ou aqueles irmãos que vão lá levar o seu dízimo lá na igreja, a sua oferta. Então você já pode anotar, entrega isso aqui para o irmão Alexandre, esse aqui vai ser o meu alvo, que aí eles vão passar para mim. É outra maneira, se você não conseguir mandar para mim o seu nome e o seu alvo pelo WhatsApp, você pode fazer isso lá na nossa secretaria, tá bom? Ou também mandar para o WhatsApp lá financeiro, que você manda também esse valor lá, que o irmão Daniel vai estar reportando para mim, tá bom? Muito obrigado, meus amados, eu espero receber esses alvos para começar a contabilizar, e eu já agradeço a Deus pela vida dos irmãos, pela força de vocês. Vamos ver se a gente consegue fazer a nossa feira missionária nesse intervalo aí, voltando aí, né? A gente está definindo quando nossa igreja volta aí, e a gente vai ver se até o final do ano, quem sabe a gente consegue realizar uma feira fora de época aí, né? Porque eu estou ávido, viu, meus irmãos? Estou com uma saudade danada daquela agitação nossa toda, daquela situação, aquela alegria que a gente leva ali para os nossos vizinhos ali no nosso estacionamento, tá bom? Deus possa abençoar, tenhamos uma palavra abençoadora com o pastor Cláudio Barreto. Um grande abraço para os irmãos e um excelente domingo. Muito obrigado. Coração e a tua palavra.
Depois dessa fala, depois desse momento de tema, divisa e hino, nós vamos passar para a dedicação dos nossos dízimos e ofertas, a dedicação de nossas vidas, entrega do nosso propósito de servir ao Senhor, de adorá-lo, de trabalhar em sua causa e agora com foco em missões nesses próximos meses principalmente. Então nós vamos agora fazer isso. Por um instante, temos um tempo de oração pessoal, silenciosa, em sua casa mesmo, claro. E enquanto quem ainda não sabe, não tem, anota as contas da igreja, as oportunidades que a gente oferece. E então, logo a seguir, nós vamos chamar os aniversariantes da semana. Então, em oração nesse momento. Os nossos aniversariantes dessa semana são os seguintes. Dia 12, hoje, André Risse de Amorim. Dia 13, irmã Maria Sebastiana de Freitas Correia. Dia 13 também o irmão Marlon Correia Fonseca. Dia 14, a irmã Eliane Moraes Medrado da Silva. Dia 15, irmã Nilza da Silva Mourão. Dia 17, Edna Gomes Pérez. Ainda 17, Rosilene Ramos Caetano Monksgard. E ainda 17, Tereza Felisberto Valério. Os casamentos, temos vários para essa semana. Dia 12, hoje exatamente, Maria Sebastiana de Freitas Correia e José Honório Correia. 13, amanhã, Angelita Dourado André Salgado e Oséias André Salgado. Dia 15, 2 casais, Emília Martins Piedade dos Reis e Nilton Rodrigues dos Reis. Tereza Felisberto Valério e Elim Valério. Dia 17, Francisca Dantas do Nascimento e Manuel do Carmo Nascimento. Dia 18, Deise de Abreu Matoso e Gilmar Furtado Matoso. A pergunta infalível para os homens é: quantos anos de casamento? Mas vamos às nossas frases e em seguida vamos nos dirigir a Deus em oração. Deus abençoe suas vidas, Deus abençoe seu casamento. Oremos com o irmão Joey Andrew Loureiro de Sá. Oremos com o nosso irmão. Bom, oremos. Senhor, Deus nosso Pai, Senhor, abençoe por esse domingo maravilhoso, Senhor, que Tu nos deste, Senhor, nessa manhã, Senhor. E muito obrigado pelos dízimos, Senhor, que aqui estão, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, mostrar, Senhor, para onde que esses dízimos, Senhor, irão ser destinados, Senhor. Obrigado por cada pessoa que está fazendo aniversário essa semana, Senhor, que o Senhor possa abençoar, Senhor, cada dia mais cada um deles, Senhor. Abençoe todo mundo que está vendo, Senhor, essa live, Senhor, cultuando a Ti, Senhor. Abençoe por essa semana, Senhor, que está por vir, Senhor, maravilhosa. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, amém. A leitura bíblica antes do nosso momento infantil está na profecia de Jeremias, capítulo 29.
Jeremias 29, verso 7. Jeremias 29, 7 diz assim: empenhai-vos pela prosperidade da cidade, para onde vos exilei, e orai ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade dela será a vossa própria prosperidade. Mais uma vez, empenhai-vos pela prosperidade da cidade, para onde vos exilei, e orai ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade dela será a vossa própria prosperidade. Como disse, segue-se agora o nosso queridíssimo momento infantil. Deus abençoe o dia de hoje, continue abençoando os irmãos da igreja, o pastor, a minha família, em nome de Jesus, amém. Cristo tem amor por mim, com certeza é assim, por amor de mim morreu, vive está por mim no céu. Amo os meninos, amo as meninas, amo os meninos, Jesus o Salvador. Se Jesus me tem amor, pois se fez o Salvador, hoje ainda tem prazer de crianças receber. Amo os meninos, amo as meninas, amo os meninos, Jesus o Salvador. Um dia, o Senhor Jesus entrou no templo e ofereceram para ele o livro da lei para ler. Era um rolo, diferente de como temos a Bíblia hoje, mas era parte da Bíblia. E ele abriu em Isaías e disse que as coisas boas que Deus tinha para cada um de nós havia se cumprido nele. E ele disse que todos nós deveríamos fazer como ele fez. E ele ensinou isso durante toda a sua vida, porque o Espírito de Deus o ungiu para falar às pessoas perdidas, aos presos, aos oprimidos, aos tristes, aos cegos, a todos aqueles que precisavam de ajuda. Hoje, as igrejas batistas fazem isso que Jesus mandou, através de Missões Rio. Nós estamos iniciando a campanha de Missões Rio. E é exatamente isso que os missionários fazem, cumprir aquilo que Jesus ensinou. Mas o Senhor Jesus ensinou também uma coisa, que tudo aquilo que nós fizermos a uma dessas pessoas necessitadas, nós estamos fazendo para Ele. E que se não fizermos, nós somos como bodes e ovelhas. Sabe por quê? Os bodes, os cabritinhos, não gostam de andar junto, não gostam de ajudar um ao outro. As ovelhinhas, essas sim, elas gostam. E o Senhor Jesus disse que poria os cabritos, os bodes, para a esquerda e as ovelhas para a direita. Mas o que mostra se você é um bode ou se você é uma ovelha? As suas atitudes. Vocês me ajudam a separar os bodes das ovelhas? Para a direita, ovelhas. Para a esquerda, os bodes. Eu vou tirar todos eles daqui. Você vai me ajudar dizendo se vai ser para a direita ou para a esquerda. Lembrando que a minha esquerda vai ser a direita de vocês. E a minha direita vai ser a esquerda de vocês.
Então vamos lá, eu vou pegar uma ovelha e um bode e vou dizer: o Senhor Jesus disse que nós devemos ajudar os estrangeiros. Missão portuária. Bode para a direita? Não, para a esquerda. Então, quando nós ajudamos os estrangeiros, nós estamos fazendo o que Deus deseja. E quando nós ajudamos quem tem fome? Vamos colocar na direita. E o bode vem para a esquerda porque ele não quer ajudar, ele come tudo sozinho e não divide com os amigos. Então, a missão socioeducativa, junta de ação social. E aí, quando nós ensinamos as pessoas aquilo que nós sabemos, vamos na direita ou na esquerda? Direita. E a missão estudantil, ela faz isto. E o bode não gosta de ensinar nada para ninguém. O que mais que podemos aprender? Quando alguém morre, que fica doente, que fica triste, missão aos enlutados. Ele vai lá, o missionário, fala do amor de Deus, dá um abraço, dá um carinho. O bode não faz nada disso. Mas o que mais podemos aqui? O Senhor Jesus disse que veio para os doentes, e quem cuida dos doentes está cuidando de Jesus. Missão hospitalar. Os nossos missionários vão até o hospital e dão carinho aos enfermos. E o bode? Se cair, fica cair. Ele não ajuda. E quem mais nós temos que o Senhor Jesus... ele disse que quem tem sede, dá um copo de água para alguém e ajuda. Prevenção à dependência química. Pessoas que precisam conhecer a água de Jesus. Está caindo tudo do meu lado direito. Como assim? Fiquem todos aí. A minha técnica não está dando certo hoje. Mas os bodes estão ficando todos à esquerda. Sabe por quê? Porque as ovelhinhas querem sair para ajudar as pessoas. Os bodes continuam paradinhos, só pensando na deles. Vamos ver agora a outra. Capelania, a missão esportiva. Missão esportiva são aqueles que gostam de usar os esportes para ajudar as pessoas. Bode? Ele brinca sozinho, ele não divide nada com ninguém. E vamos ver quem ficou aqui. Caiu um bode aqui, esses outros caíram. Vamos ver aqui que eu... Olha, esse aqui eu já falei, ele caiu, que foi do doente, da missão hospitalar. Esse daqui eu já falei? Já falei que ele também caiu, ele saiu para falar para os amiguinhos. Vamos ver quem eu não falei ainda? O Senhor Jesus disse que os presos. Quem está preso? Quem fez alguma coisa errada, porque não conhece o amor de Jesus. E o missionário que vai da missão prisional, ele vai lá para falar do amor de Deus, para as pessoas se transformarem. É assim, dessa forma. Os que estão à direita são os que amam a Jesus. Os que estão à esquerda, E o Senhor Jesus, quando vier para o juízo final, ele vai separar os da direita com os da esquerda. De que lado você estará? Presta atenção na mensagem que o missionário vai trazer para a gente hoje. Marcando o começo da nossa campanha de missões urbanas e nacionais, nós recebemos hoje prazerosamente a visita do pastor Cláudio Barreto. Ele trabalha com a capelania prisional, vai falar do seu trabalho especificamente e certamente dará alguma informação sobre as demais capelanias e sobre o trabalho de missões em nossa cidade. Pastor Cláudio, com muito prazer, a igreja o recebe nessa forma especial que estamos trabalhando, porque é que nós dispomos, mas isso não diminui o quanto apreciamos a obra missionária, principalmente na nossa cidade. O irmão tem a palavra, que Deus o abençoe e possa trazer-nos bastante informação. Pastor Cláudio, com a palavra. Bom dia, amados irmãos e irmãs da Primeira Igreja Batista em Jacarepaguá, você que está nos assistindo
seja na manhã de domingo agora ou em qualquer outro horário, seja alcançado pela graça e pela paz do nosso Senhor Jesus. Meu nome é Cláudio Barreto, eu sou missionário da Convenção Batista Carioca, atuo junto com a equipe de Missões Rio no trabalho missionário feito nas prisões aqui no Rio de Janeiro já há 25 anos. A Convenção Batista Carioca tem campos missionários, trabalha em vários campos missionários aqui na nossa cidade e eu sou privilegiado em coordenar o trabalho missionário nas prisões da cidade do Rio de Janeiro. Eu sou casado com a Elizabeth, temos 3 filhos, o Gabriel, a Estela e o Benjamin, e nós somos membros da Comunidade Batista Vida, o pastor Ulisses, ali no Seminário Teológico Betel. Irmãos, eu agradeço muito a oportunidade de compartilhar um pouco com vocês hoje do que Deus tem feito dentro das prisões do Rio de Janeiro. A campanha de Missões Rio desse ano é com o tema de A Cidade Clama, quem responderá? Há um clamor na nossa cidade e precisamos, como Igreja do Senhor Jesus, responder a esse clamor. A igreja é a resposta de Deus para esse mundo. Eu e você somos a resposta de Deus para esse mundo. O texto para essa campanha está em Lucas capítulo 4, verso 18 e 19. Eu gostaria de ler com os irmãos nesse momento. Diz assim a palavra do Senhor: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Vamos orar? Pai, graças te damos, Senhor, por Tua palavra, pela oportunidade de, como Igreja do Senhor, seja por qual meio for, reunidos nesse momento agora, Pai, diante da Tua palavra, falando contigo para que o Senhor nos ajude, Senhor, não somente a ouvir a Tua voz e entender a Tua palavra, mas a viver a Tua palavra, a obedecer, a cumprir a Tua palavra. Só o poder do Teu Espírito pode fazer isso em nós. Por isso nós te rogamos, Senhor, entendendo que essa é a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Te rogamos isso no nome dEle. Amém, Senhor. Irmãos, esse texto é um texto de Isaías. O Senhor Jesus estava num sábado, numa sinagoga, na sua cidade. Anteriormente ele havia sido batizado nas águas e foi levado ao deserto para ser tentado. Após a tentação, o texto bíblico diz que ele retorna para a sua cidade. Ele vai a uma sinagoga num sábado e, como de costume, era feita a leitura, deram a ele o livro do profeta Isaías para que ele lesse. E ele encontrou, é interessante porque nem todos percebem, o fato dele encontrar esse texto. Lucas diz, ele encontrou este texto no livro de Isaías, porque não havia essa divisão que nós temos facilitando a nossa vida, de capítulos e versículos. Não havia um aplicativo desse que pudéssemos encontrar o texto bíblico tão rapidamente. Meu tempo de adolescência, eu lembro que os embaixadores do rei faziam uma brincadeira, que era quem conseguia encontrar um texto bíblico mais rápido. Mas era na Bíblia física, sem marcação, tínhamos que encontrar ali. E o Senhor Jesus abre o rolo então do profeta Isaías, sem marcação nenhuma de capítulos ou versículos, e ele encontra especificamente este texto. A passagem diz que após a leitura desse texto, ele retorna para o seu lugar e se assenta. E todas as pessoas ao redor estavam atentos para o que ele falaria, esperando que ele dissesse alguma coisa. E as palavras dele foram: hoje se cumpriu o que esse texto das Escrituras diz. Interessante, irmãos, que o nosso Senhor Jesus ele se identifica diretamente com o texto do profeta Isaías, que foi citado aqui por Lucas, quando ele lê então nesse templo, nessa sinagoga, no sábado. Eu não sei como que você se comporta diante das Escrituras Sagradas. Quando você lê um texto bíblico, se você se identifica nesse texto bíblico. Eu não sei como que você se vê como pessoa, como filho, filha de Deus. Eu não sei se você tem a sua identidade muito bem firmada na sua mente, no seu coração, no seu íntimo. Mas é importante que você perceba quem você é para Deus. É importante que você tenha a sua identidade muito bem formada no seu íntimo e saber quem é você diante do que você acaba de ler nas Escrituras Sagradas. Você precisa saber que você é uma pessoa resgatada pelo nosso Deus, reconciliada com Deus através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário.
Você precisa saber que antes que você nascesse, o Senhor já lhe conhecia. E quais são os planos de Deus para a sua vida especificamente. Nós temos muitas distrações na nossa vida. Nós temos circunstâncias que nos cercam e tiram a nossa atenção daquilo que realmente é importante na nossa vida. E você precisa atentar para o que é mais importante na sua vida. Independente das circunstâncias, independente da situação que você se encontra hoje, há uma verdade bíblica da parte de Deus sobre a sua vida. E você precisa ter uma certeza muito firme disso. Você precisa saber disso, que Deus está falando diretamente com você e com um propósito. O propósito não só para que esse texto seja lido, ou ouvido, ou estudado, mas para que esse texto seja cumprido na sua vida e na minha vida. Eu louvo a Deus porque assim que eu fiz 18 anos, Deus me deu uma oportunidade muito preciosa. Eu acompanhava a minha mãe, eu sou filho da missionária Denise Barreto Baptista. Ela coordenou o trabalho missionário nas prisões do Rio de Janeiro durante 35 anos e eu sempre ajudava ela. Minha infância, minha adolescência, eu carimbei muitas bíblias, muitos folhetos, preparei muitos kits para ela levar para o presídio. Acompanhei a minha mãe indo em muitas igrejas falando sobre o trabalho missionário nos presídios. Morei numa comunidade durante muito tempo e vi vizinhos, pessoas próximas de mim sendo presas. Eu morava ali perto do presídio que foi extinto, o Complexo da Frecaneca. Éramos membros da primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, que ficava ao lado do Complexo da Frecaneca. Então, esse contexto prisional não era muito distante da minha vida. Eu é que era distante do que Deus estava fazendo no contexto prisional. Eu tinha preconceito contra as pessoas que estavam dentro da prisão. Eu tinha uma forma de pensar muito fechada de uma coisa que eu sequer conhecia a fundo. Eu conhecia parcialmente. Eu conhecia os comentários que as pessoas faziam a respeito de quem estava preso. Eu conhecia os comentários de apresentadores de televisão sobre a situação carcerária, mas eu não conhecia o que Deus estava fazendo dentro das prisões. Embora minha mãe relatasse muito e testemunhasse muito disso, eu não fazia ideia de como era na prática. Até que Deus me deu a oportunidade de entrar numa prisão pela primeira vez. Eu fui impactado, irmãos. O dia que eu entrei numa prisão, não só com o barulho dos cadeados, à medida que eu passava um portão, esse portão era trancado depois de mim. Só era aberto o outro portão quando aquele estava muito bem trancado. E os funcionários faziam questão de mostrar que estavam trancando bem. Eles batiam os ferrolhos com bastante força. Eu acho que pelo peso do ferrolho não dá para fazer isso suavemente, né? Eles tinham que fazer isso com força. Então a batida dos ferrolhos fazia um som muito estridente e o trancar dos cadeados. Isso foi algo que me marcou muito. À medida que eu passava um portão, eu comecei a perder a conta de quantos portões já haviam se fechado atrás de mim e começou a dar um certo pavor. Falei, meu Deus, é muito portão, como que eu vou sair daqui? Se acontecer alguma coisa comigo aqui dentro, como que eu vou passar por tantos portões até chegar ao lado de fora? Eu fui ficando preocupado com isso. Mas quando eu entrei na carceragem, era uma galeria enorme, muitas celas, e as celas estavam todas abertas e os presos estavam circulando nos corredores dessas celas. O guarda que nos acompanhou até o último portão, ele trancou e ficou do lado de fora. Entrou eu e minha mãe somente naquele corredor dentro daquela prisão. Irmãos, vários internos daquele presídio nos cercaram e eles estavam assim, barbeados, muito cheirosos, né? Haviam tomado banho, colocado uma roupa limpa, a melhor roupa deles. Eles estavam preparados para participar de um culto, para cultuar a Deus. E eles se prepararam da melhor forma que eles tinham. E eles já queriam carregar a bolsa que estava na minha mão, queriam ajudar a minha mãe. Minha mãe já foi dando algumas instruções para eles a respeito do culto, perguntando se o culto seria no pátio ou se seria no local específico. E eles já foram ali assessorando. E eu fui percebendo que aqueles presos que se aproximaram de nós, logo que nós chegamos, eram os convertidos que faziam parte de uma igreja que já funcionava dentro daquele presídio. E eu fui percebendo isso no decorrer daquela caminhada. E quando nós chegamos no local onde seria o culto, foram chegando vários outros presos que esses convertidos estavam convidando para participar do momento de culto. E assim que eu cheguei, eles me receberam com tanto carinho, com tanto amor, com tanta alegria. Cada um deles me recebia com muita alegria. E eu fui lembrando ali, eu não recebo todo mundo que chega na minha igreja com essa alegria. Eu fui me vendo, eu olhava a forma como eles me tratavam e eu comparava comigo, como eu era na minha igreja.
E eu observava assim, eu não me preparo assim tão bem para participar do culto da minha igreja. Eu não tenho tanta alegria assim em rever meus irmãos. Eu não abraço com tanto carinho, eu não recebo com tanto amor. E eu fui sendo quebrantado pelo testemunho de fé e de vida daqueles irmãos presos. Meu preconceito foi sendo completamente destruído ali pelo poder de Cristo Jesus. Irmãos, a forma como eles se portavam diante dos louvores. Eu já participei de culto em muitas igrejas. Igrejas com muitos instrumentos, equipamentos de som, equipe de louvor maravilhosa. Mas eu nunca havia participado de um culto em que a voz dos que cantavam sem microfone sobressaíam sobre os que cantavam no microfone. Eu nunca havia visto isso. Eu não conseguia ouvir direito quem estava no microfone. Tamanho era o ímpeto e o fervor com que aqueles homens louvavam ao nosso Deus. Alguns choravam, muitos se identificavam com o que estavam cantando. Aquilo mexeu muito comigo. Na hora da leitura da palavra, irmãos, a reverência deles, o fervor deles na hora da leitura da palavra, aquilo também me impactou muito. Até porque quando o pregador do dia, ele citou o verso que ele leria, ele deu o endereço do verso, muitos, antes de abrir a Bíblia, já estavam citando o verso. Eles sequer haviam tocado na Bíblia para abrir e já estavam recitando o verso que haveria de ser lido. E não era um texto comum, como Salmo 23, ou como Salmo 1, ou como João 8,32, ou como João 3,16, como muitos conhecem. Era um texto incomum, bastante incomum. Isso também me marcou muito. E eu fui nessa caminhada, irmãos, sendo abençoado por Deus nesse trabalho. E eu gostaria hoje de testemunhar um pouquinho de vocês, do que, para vocês, testemunhar um pouco para vocês, do que Deus tem feito através da equipe de missionários de Missões Rio, da Convenção Batista Carioca, aqui nos presídios do Rio de Janeiro. Vocês vão ver uma imagem que é de uma carceragem, né? A capelania prisional, hoje temos eu e o pastor Laércio de Oliveira, que trabalha efetivamente, né, integralmente nesse ministério, e temos uma equipe de 23 missionários voluntários trabalhando conosco lá. E a missão da Convenção Batista Carioca é viabilizar o acesso às igrejas ao trabalho missionário na nossa cidade, nos diversos campos missionários. O que a Convenção Batista Carioca faz é trabalhar para que as igrejas tenham condições, oportunidades, ferramentas, capacitação para executar a sua missão, a missão que Deus nos confiou, como o próprio Cristo diz, a missão que foi confiada a Deus, a Ele e aqueles que são o seu corpo, nós, Igreja do Senhor Jesus, do qual Ele é cabeça. E essa carceragem que os irmãos vão ver alguns homens quebrantados diante da palavra. Para quem não conhece o contexto prisional e não sabe, lá há muitas restrições, não é só a restrição da liberdade física, do ir e vir. Há restrições em termos de alimentação, há restrições de horários, em termos de iluminação, água. A água que é tão importante para nós, seja para a nossa higiene, seja para bebermos a água, seja para lavar as nossas roupas. Eles têm muita restrição com água, há só um momento em que cai água. E nós chegamos numa dessas galerias que estava sem água já há alguns dias. Então eles estavam com muita coisa acumulada para limpar e para lavar. E no momento que a água começou a cair, nós escutamos os gritos na galeria. Eles vão passando a mensagem um para os outros, das outras celas, gritando que estava caindo água. Na hora, eu pensei, está caindo água, ninguém vai querer participar do culto. Eles vão precisar parar para usar essa água, porque cai durante um período e para de cair água. Então, se eles tiverem que fazer alguma atividade com essa água, eles não têm como armazenar, eles têm que fazer somente naquele momento. Irmãos, eu fiquei pasmo quando eu vi que todos eles pararam tudo o que estavam fazendo. Alguns não tiveram tempo nem de catar uma camisa para colocar, outros nem tinham camisa para colocar, porque muitos, quando são presos com camisas coloridas, azul escura, vermelha, preta, essas camisas são retiradas deles porque eles não podem usar essas cores dentro do sistema prisional. Só pode usar camisas brancas ou verdes. Então, os que são presos recentemente, como dessa carceragem, eles ficam sem camisa, até que recebam camisa. Por isso que nós pedimos também camisas brancas, calça jeans, quando pedimos doações para as igrejas, além do material de higiene pessoal, né? E eles pararam tudo, irmãos. Pararam tudo. Abriram mão do momento de água. Eu sei que para nós, talvez muitos de nós não consigam entender isso, mas imagine que onde você mora,
não tenha água na torneira todo dia. Que você só tenha um dia na semana em que cai água na sua torneira. E é só às quintas-feiras, de 10 da manhã ao meio-dia. Você faria alguma outra atividade nesse horário? Você deixaria passar essa água? Deixaria para outro dia? Acumularia mais alguns dias? Talvez muitos de nós não fizessem isso. E eles fizeram isso para ouvir a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Na próxima imagem vocês vão ver um grupo entregando a vida ao Senhor Jesus depois de ouvir a mensagem, a palavra, dentro de uma unidade prisional. E alguns desses jovens eu acompanhei enquanto estiveram presos. Um deles é o Luciano, ele está na frente da missionária Denise, atrás de um senhor de camisa verde. E o Luciano, ele conheceu o Evangelho dentro da prisão, aprendeu a tocar violão dentro da prisão. E eu lembro de quando estava perto do término da sua pena, ele fazia parte do Ministério de Louvor lá. Ele sentou comigo e ele falou assim: pastor, eu preciso saber para que igreja eu vou quando sair daqui. E eu falei: você já conversou com alguém sobre isso? Ele falou: eu converso com alguns pastores, eles perguntam onde eu moro, mas eles não conhecem nenhuma igreja perto de onde eu moro. Aí eu falei para ele assim: antes de você me dizer onde você mora, eu quero te dizer uma coisa. Você precisa primeiro orar e pedir a direção de Deus. Porque assim como você hoje tem esse intuito diante de Deus em querer saber: Senhor, para que igreja eu vou? Onde o Senhor quer que eu te sirva? Há alguém em alguma igreja orando, pedindo algo a Deus que talvez seja você a resposta. Você já pensou nisso? Ele: não, nunca pensei nisso. Falei: pois é. Ao invés de você ser tão egoísta e pensar só em você, coloca diante de Deus, porque você pode ser resposta de oração de alguém. É interessante o testemunho depois que eu fui, ele entrou em contato comigo depois que saiu em liberdade. Nós temos um encontro anual que nós fazemos, vocês vão ver nas últimas fotos, numa foto de um encontro desse. E eu pude reencontrar o Luciano aqui fora. E o interessante foi que eu não sabia, quando eu falei para ele isso, eu falei por algo que Deus estava colocando no meu coração, mas eu não sabia de nada. E o Luciano falou assim: pastor, como você sabia? Ele disse que chegou na igreja e eles estavam usando playbacks para tocar os louvores lá. O pastor havia começado aquele ministério tinha pouco tempo e ele orava a Deus há muito tempo pedindo alguém para ajudar no louvor. E olha que interessante, a igreja estava orando, pedindo a Deus alguém que ajudasse no louvor da igreja. E olha onde essa pessoa estava sendo preparada. Aonde o Luciano aprendeu a tocar violão. Aonde o Luciano foi treinado e preparado por Deus para ministrar a adoração e conduzir a igreja em adoração. Dentro de uma prisão aqui no Rio de Janeiro. Nosso Deus faz coisas que nós não entendemos, irmãos. Nosso Deus vai muito além daquilo que nós pensamos. Na próxima imagem tem o primeiro batismo que eu fiz numa unidade prisional, um presídio do Comando Vermelho, Muniz Sodré, ali no complexo de Jericinó. E nós não tínhamos local para fazer os cultos lá, começamos a fazer a obra, o contrapiso, e montávamos a piscina lá para fazer os batismos lá no local que seria um templo, que está na próxima imagem aí, o templo quando foi inaugurado. E um coral formado por jovens ali dessa unidade prisional. Coral Chamas do Louvor. Esses jovens foram jovens, na sua maioria, presos por tráfico de drogas. E eu não sei como era a vida deles antes deles conhecerem o Evangelho de Cristo Jesus, antes de serem presos. Mas eu imagino que o que eles cantavam não eram hinos de louvores ao nosso Deus. Eu imagino que da boca deles não saía a adoração ao nosso Senhor. E a palavra de Deus diz que Deus pôs um novo cântico nos meus lábios, um hino de louvor ao nosso Deus. Esse é o versículo que eles usam na camisa deles para esse ministério lá, para esse coral, porque realmente Deus colocou um novo cântico nos seus lábios, um hino de louvor ao nosso Deus. Eles se identificam, eles olham para essa escritura e eles se veem nessa escritura. Deus colocou um novo cântico nos meus lábios. Você precisa se identificar com a palavra de Deus para a sua vida, porque a palavra de Deus é para você. Você foi chamado por Deus para fazer diferença na nossa geração e na nossa sociedade. Como? Deus vai te responder na sua palavra. O irmão que está regendo esse coro, ele está com a camisa branca, escrito Os Semeadores. É o grupo de evangelistas que nós temos lá dentro da prisão. Na frente da camisa dele está escrito Presos, porém libertos. Eles ainda estão cumprindo pena privativa de liberdade e vão ficar lá até terminarem a sua pena diante da sociedade. Mas eles foram libertos por Cristo Jesus. Os olhos deles foram abertos. Eles eram oprimidos e agora se chegaram a Cristo. O fardo pesado foi deixado em Cristo.
E agora eles receberam um fardo leve, eles estão lá cumprindo esse chamado, a vontade de Deus para a vida deles. Talvez eles não suportassem a prisão, talvez eles não saíssem vivos de lá, mas por causa da esperança que há em Cristo Jesus, a história desses homens foi modificada. De presos se tornaram missionários dentro das prisões e irmãos nossos em Cristo Jesus. Tem uma placa na próxima imagem, irmãos, que é uma placa que foi colocada na inauguração de um colégio estadual, dentro de uma unidade prisional. Sim, hoje existem escolas dentro do sistema prisional, não tantas quanto deveriam, mas muito mais do que haviam no passado. E a primeira escola no sistema prisional do estado do Rio de Janeiro foram os batistas cariocas que inauguraram e que fundaram. E essa foi mais uma. Eu não tenho a placa da primeira, porque ela ficava dentro do presídio Hélio Gomes, o extinto, que era no complexo da Frecaneca e que foi demolido. Então não tivemos tempo de registrar isso na época, né? E o local já não existe mais. Mas esse local que está aí na imagem dessa placa é no presídio Muniz Sodré, como está escrito aí, e um projeto realizado por uma missionária, o apoio Convenção Batista Carioca e colaboradores. Hoje a Secretaria de Estado de Educação assumiu, junto com a administração penitenciária, as escolas no sistema prisional. Mas se há escolas no sistema prisional hoje, quem começou isso foi a igreja. Assim como as universidades e faculdades no mundo foram por causa da palavra de Deus. E hoje esses homens têm a oportunidade. E antes eles entravam analfabetos, nós íamos fazer o culto com eles, distribuímos as Bíblias, né, para eles lerem, estudarem a palavra, e eles devolviam a Bíblia porque não sabiam ler e escrever. E Deus mudou essa história, Deus mudou essa situação. Hoje eles entram no presídio, eles aprendem a ler e escrever, muitos deles ainda fazem o Enem enquanto estão cumprindo pena, e alguns deles eu acompanho na UERJ, na UFRJ, passaram para essas universidades, estão cursando diversos cursos, teve um agora, o Samuel, recentemente se formou em Gestão Pública para o Desenvolvimento pela UFRJ, está fazendo mestrado agora na UF, e nós temos um ministério de irmãos em Cristo, missionários, que dormem na prisão e fazem a faculdade durante o dia. Isso graças à vontade do nosso Deus. Não há limite para o que o nosso Deus pode fazer. Na próxima imagem está esse grupo de evangelistas que eu falei para os irmãos. Eles estão num pátio aqui, isso era um dia de visita. Estávamos fazendo culto no pátio, o presídio estava lotado de visitantes nesse momento, durante o dia inteiro. E esse grupo, nós estávamos orando ali. E ao término dessa oração, eles saíram por todo o pátio, evangelizando todas as pessoas que estavam ali, tanto internos quanto familiares que estavam ali em visitação. Eu não sei, os irmãos já tentaram fazer uma conta, dentro de uma unidade prisional como essa, há cerca de 4.000 homens presos. Imagine um grupo de 5 missionários. Em 2 horas, os 5 missionários conseguem testemunhar do Evangelho de Cristo para esses 4.000 presos, até porque não pode misturar galerias, tem uma série de restrições dentro da unidade prisional. Mas, irmãos, esse grupo que conhece o Evangelho, que ouve o Evangelho através da nossa equipe, que é acompanhado, discipulado por nós, treinado, equipado, eles percorrem durante toda a semana todas as celas das unidades prisionais, testemunhando de Cristo, anunciando o Evangelho, orando com aqueles que estão ali, evitando muitos suicídios, evitando muitas decisões erradas, muitos planos terríveis das trevas, com a luz de Cristo e com o poder do Evangelho, mudando a história de muita gente. E Deus está usando esses homens e mulheres também dentro das unidades prisionais. A próxima imagem que eu quero mostrar para os irmãos é um coral feminino. Essas irmãs, na época, estavam presas ali no presídio Nelson Hungria. A convenção hoje trabalha em 2 presídios femininos, Talavera Bruce, que é em Bangu, uma unidade fechada, e o Instituto Penal Oscar Stevenson, aqui em Benfica, uma unidade semiaberta, mas que a maioria delas fica trancada. E o trabalho missionário junto às mulheres é um trabalho muito desafiador. Elas enfrentam problemas muito maiores do que os dos homens quando estão em unidades prisionais. Os homens se organizarem dentro de uma cela com limite para 50 e eles ficam em torno de 90 a 100 dentro dessa cela. Eles conseguem se organizar com um banheiro, um buraco no chão para todos usarem, né? Tem seus problemas, mas eles conseguem se organizar. Mas para mulheres, nesse número, muito acima da capacidade da cela, sem camas para dormir, tendo um buraco só no chão para utilizar,
que foi feito numa estrutura pensada para homens, não foi pensada para mulheres. Sem material de higiene, sem sabonete para tomar banho. Não digo nem sem shampoo, sem condicionador, ou sem o esmalte da cor que gosta, sem o creme de pele que está acostumado a usar. Eu estou falando de sabonete, eu estou falando de creme dental, eu estou falando de papel higiênico, eu estou falando de absorvente íntimo. Fiquei muito triste, irmãos, quando um amigo, irmão em Cristo, me mandou um print de uma tela de comentários no Facebook sobre uma notícia que saiu num jornal de grande circulação no Rio de Janeiro, falando sobre a situação de mulheres presas que usavam miolo de pão como absorvente. E nos comentários de pessoas que eu conheço como cristãs, membros de igrejas batistas, falando que se elas não quisessem passar por isso, não cometessem crimes e vários outros juízos de valor sobre aquelas pessoas, quando Cristo nos chamou para fazer a diferença na vida dessas pessoas, para atender o clamor e a necessidade daqueles que clamam ao nosso Deus. E Deus tem ouvido o clamor dessas mulheres. E nossa equipe está lá para atender o clamor dessas mulheres. E nós precisamos muito da ajuda da igreja para isso. Tem mais imagens aí de estudos bíblicos feitos com elas, momento de batismos. Nós já batizamos muitas estrangeiras. E tem mais uma imagem que é do grupo de louvor, Presídio Evaristo de Moraes, ali em São Cristóvão. Nós começamos o trabalho lá entre 94 e 95, 1995, e o templo foi construído lá em 1997. A igreja fez, no ano passado, 21 anos. Quando nós construímos esse templo, o diretor na época falou que era muito grande para um número pequeno de internos, já que somente 25 presos faziam parte dos cultos, né? Hoje vocês estão vendo um ministério de louvor aí, formado por internos dessa unidade, que tem quase esse número, tem quase 25, só no ministério de louvor. Vocês imaginam que o templo que o diretor falou que era grande ficou pequeno, e realmente foi o que aconteceu. Nas próximas imagens, os irmãos vão ver um culto feito na quadra dessa unidade prisional. E tem um grupo de teatro aí se apresentando, porque já não conseguimos reunir a igreja toda. Eu estou falando só dos convertidos, batizados, discipulados que estavam ali participando dos cultos. Mas não tínhamos como trazer outros internos de outras celas que não eram ainda convertidos para ouvirem o Evangelho e participarem do culto conosco. Então nós começamos a fazer os cultos pelo menos de 2 em 2 meses ou uma vez por mês na quadra e convidarmos outros internos também para participarem. E o que aconteceu, irmãos? Nós começamos a levantar muitos líderes lá. Tem uma imagem aí que é um momento de consagração de liderança, homens que foram separados para cumprirem o seu chamado como obreiros do Senhor ali dentro daquela prisão. Essa igreja cresceu de uma forma maravilhosa. E esses irmãos que se converteram ao Evangelho dentro da prisão, uma unidade de regime fechado, eles ficam por muito tempo presos nessa unidade, conhecendo o Evangelho, sendo discipulados. Eles perceberam que havia algo da parte de Deus para a vida deles. Eles se identificaram com o que as Escrituras dizem para eles, que eles deveriam se posicionar em relação a isso, mas eles não sabiam como. Eles sentiam o desejo de fazer mais pelo Evangelho ali dentro da prisão, mas não sabiam como, eles não tinham nenhuma experiência. Então nós começamos ali a separar esses que demonstravam esse chamado e a prepará-los para o ministério que Deus estava confiando a eles. A próxima imagem aí tem a nossa primeira turma do curso de liderança. Nós começamos a fazer um curso de formação de líderes ali, naquela unidade prisional. Esses foram os primeiros presos que participaram desse treinamento. Nós já estamos indo para a 8ª turma nesse presídio. E na outra imagem tem a nossa biblioteca. Nós temos a equipe ali de obreiros. 3 desses que estão na foto aí já estão em liberdade, graças a Deus. Os outros continuam lá, servindo ao Senhor. E essa biblioteca, a primeira biblioteca que nós montamos nesse presídio foi o pastor Fausto Aguiar de Vasconcelos, que doou a maioria dos livros dessa biblioteca. E hoje nós temos a Sociedade Bíblica do Brasil como nossa parceira. Todo o material bíblico acadêmico produzido pela SBB é doado, uma quantidade muito grande para as unidades prisionais. Nós conseguimos então preparar esses líderes, esses homens, essas mulheres, para servirem ao Evangelho de Cristo Jesus, conforme a vontade do nosso Deus. E o resultado está nas próximas imagens. Muitos aí que ouviram esse Evangelho, testemunhado pela vida dos que
cresceram no conhecimento e na graça de Deus lá, sendo batizados. E tem mais uma imagem de um culto na quadra, só que já não tem mais aquele espaço, o espaço que o teatro estava se apresentando na primeira foto que vocês viram na quadra. Vocês observarem essa foto do culto na quadra, já quase não tem espaço para colocar o púlpito, né? A próxima imagem tem uma foto tirada de cima das celas. E aí, como? Quem tirou essa foto? Quem tirou a foto foi um preso, que faz parte do nosso ministério lá dentro do presídio. E o guarda deixou o preso com uma câmera dentro de uma unidade prisional tirar uma foto. Sim, irmãos. Sim. Sabe por quê? Porque esse interno que tirou essa foto é de extrema confiança de todo o quadro de funcionários daquela unidade. Guardas penitenciários que não acreditavam que um preso pudesse mudar de vida. Hoje é quebrantado diante do Evangelho porque vê o poder de Deus na vida desses homens e dessas mulheres. São muitos funcionários, são muitos diretores de unidade prisional que hoje dão testemunho da glória e da graça de Deus pelo poder do Evangelho dentro das prisões do nosso estado. São muitos que dizem para nós todos os dias, se não fosse a igreja dentro desse lugar, a sociedade estaria sofrendo o resultado da forma errada que o sistema funciona. Irmãos, ouvir isso de um operador do sistema, que já trabalha há muito tempo no sistema prisional, é tremendo, é para a glória de Deus. É dizer que não há outro meio senão o Evangelho de Cristo para a transformação dessas vidas. Não tem remédio, não tem tratamento, não há o que ser feito senão o poder do Evangelho de Cristo Jesus, que é a transformação de vida para todo aquele que crê em Cristo Jesus, uma nova vida. E aí tem mais algumas vidas se entregando ao Senhor. Tem a imagem de um jovem com um kitzinho, um saquinho simples na mão. Esse kitzinho tem um sabonete, um creme dental, um barbeador dos mais baratinhos, simples. Material básico que a gente entrega de higiene para eles. Esse jovem não sabia, ele havia sido transferido de uma outra unidade para lá. Ele entrou nessa lista, a lista que nós temos dos que não recebem visita, não recebem material de ninguém. E nós então chamamos pelo nome lá na frente, eles não sabem que vão receber. Nós não temos dia certo para isso, nós fazemos trabalho evangelístico lá e esse trabalho, esse atendimento que nós damos, não é para trazer ninguém para o culto para receber nada. É um trabalho, não sei como eu diria isso para os irmãos, não é paralelo porque faz parte, né? O Senhor Jesus vê a fome que a pessoa sente, ele fala, Deus te abençoe, mas não despede a pessoa com fome, ele dá de comer. E ele pede para nós, né? Quem tem alguma coisa aí, deem vocês de comer. E às vezes entre nós tem alguém aí com 5 pães e 2 peixinhos que oferta e o nosso Senhor Deus vai e multiplica. E é assim que nós temos suprido a necessidade desses. Mas são muitos casos, diversos casos. Mas o caso desse jovem me marcou muito, porque fui eu que tirei essa foto. E quando eu tirei essa foto, ele não esperava a foto, ele está até olhando para baixo, um sorriso, meio sorriso no rosto. E ele, depois que eu tirei essa foto, que ele me viu, ele agarrou no meu pescoço e começou a chorar. E ele chorava. Eu já tinha tirado algumas fotos, não precisava tirar mais, estava ali esperando ele terminar o choro dele. Quando ele conseguiu recuperar o fôlego para falar alguma coisa, ele foi falando assim, pastor, eu estou há 3 anos sem notícia da minha família. Eu não sei como que é para você talvez ficar 3 meses sem poder abraçar muita gente da sua família. É dolorido, é dolorido. Agora imagine 3 anos sem ter notícias. Eu imagino que na primeira semana esse homem esperava que alguém da família dele aparecesse lá. No primeiro mês ele esperava que alguém fosse lá visitar ou levar alguma coisa para ele, mas ninguém da família dele. Para ele deve ter entendido isso como que a família me abandonou. A família não quer mais saber de mim. O apoio da família na vida de um ser humano, irmãos, é primordial. A família é a célula da sociedade e o impacto da família na vida de uma pessoa é muito forte. Eu imagino esse homem preso, rejeitado pela sociedade, tratamento que recebe dentro da prisão, além da privação de liberdade, ainda há a tortura, os crimes que são cometidos, porque isso é contra a lei. A lei prevê que não deva ser cometido crimes sobre a pessoa que está sob custódia do Estado em cumprimento de pena privativa de liberdade, porém esses crimes são cometidos, alguns deles aplaudidos pela sociedade. É como se
houvesse uma autorização para que a pessoa que cometeu um crime passasse por todo tipo de tortura, como se a vida dela valesse menos do que qualquer outra. Há uma intenção maligna por trás de tudo isso. E são poucas pessoas que conseguem enxergar isso, a maioria é cega diante disso. E aquele jovem estava se sentindo assim. Ele falou, hoje é o dia do meu aniversário. E ele soluçava, chorando, falando isso. E ele falou, eu não queria sair da cela, eu não queria nem levantar da cama. Porque não era uma cama, ele estava dormindo no chão. Mas ele precisava levantar porque estava passando o horário do confere. E quando os funcionários passam no confere, se não estiver de pé, pronto para o confere, né, coisas desagradáveis acontecem. Então ele não tem escolha, ele tem que levantar. Mas por vontade dele, ele nem levantaria da cama. Ele falou, eu não queria nem viver mais. A angústia dele foi tanta, ele relatando aquilo para mim, eu não queria nem viver mais. E ele falou, os irmãos insistiram para eu vir para o culto. Ele cansou de tanto que os irmãos insistiram. Lembrei daquela viúva que Jesus nos conta, que ela insiste tanto com o juiz, pedindo, que o juiz era um juiz mau, o texto bíblico diz. Ele não queria julgar a causa dessa viúva, mas a viúva incomodou tanto, que ele resolveu julgar a causa e dar ganho de causa para ela, porque não aguentava mais aquela senhora ali insistindo com ele. E os irmãos insistiram tanto com esse jovem, que ele então decidiu ir para o culto para parar de ser incomodado pelos irmãos. O pastor da cela já sabia que nós iríamos entregar esses materiais, mas ele não sabia. E foi isso que impactou tanto a vida dele. Porque ele disse assim, ele chorava contando isso, né? Ele falou assim, eu vim para cá e eu fui chamado pelo nome. É interessante que para eles faz muita diferença ser chamado pelo nome. Alguém que já não ouve o próprio nome há muito tempo é bem dolorido. E ele ouviu o nome dele sendo chamado. E quando ele foi chamado, não foi para nada ruim, não foi para bronca, não foi para problema, foi para ganhar um presente. Um sabonete, que ele não sentia o cheiro de um sabonete há muito tempo. Ele não sabia o que era sentir um cheiro de um sabonete. Às vezes eu chego no presídio, abraço alguns irmãos, abraço algumas irmãs, e às vezes eu percebo alguns deles cheirando a minha roupa. E no início isso me incomodou, e eu perguntei, por que você está fazendo isso? E aí um deles falou para mim assim, é cheiro de rua, é cheiro de casa, é cheiro de família. Irmãos, há quantos anos essas pessoas não sabiam o que era isso? E esse homem estava tão feliz porque tinha ganho um sabonete, um creme dental, um barbeador simples, daqueles mais baratinhos. Ele agarrava esse pacotinho e ele falava assim, Deus me ama, Deus me ama. O amor de Deus precisa ser percebido pelas pessoas que estão ao nosso redor. E nós precisamos ser esse canal do amor de Deus na vida dessas pessoas. Talvez para você pode parecer insignificante doar um sabonete para um trabalho missionário na prisão. Mas para alguém que está na prisão há muito tempo sem saber o que é um sabonete, receber um sabonete da parte de Deus, vindo através das suas mãos, com certeza, isso traz bênçãos eternas, traz frutos eternos para a glória do nosso Deus. São muitas pessoas hoje transformadas pelo poder desse Deus. Nós recebemos alguns familiares também, tem uma imagem aí de esposas, de mães, nosso ministério recebendo ali e atendendo com uma cesta básica, um encaminhamento para emprego, uma orientação, um suporte que é dado para a família aqui fora. Muitos deles se convertem lá dentro, ficam preocupados. Minha família está lá fora. Alguém precisa falar do Evangelho para eles. Alguém precisa ajudá-los nesse momento de dificuldade. E tem mais uma foto aí com um grupo de crianças. São filhos de internos. Essas crianças estão sendo alcançadas pelo Evangelho desde cedo. Estão recebendo o testemunho dos pais que foram transformados pelo Evangelho e estão recebendo esse Evangelho também aqui fora. Cada uma delas nessa foto aí está com uma Bíbliazinha, uma Bíblia no formato delas, com um desenhozinho, uma forma de comunicar o Evangelho na linguagem delas. E nós acompanhamos muitos deles desde bebê, com enxoval, com tudo que nós podemos oferecer e ajudar essas famílias. E Deus está mudando a história dessas famílias. Tem mais uma imagem aí, eu junto com o pastor Marcelo, na frente do Instituto Penal Plástico Carvalho. Nós estávamos ali levando material de higiene e Bíblias, nesse período de pandemia, por isso que estamos aí de máscaras, né, a obrigação de usar as máscaras, mas mesmo nesse período, em que o nosso estado ficou em quarentena, em que as visitas nas unidades prisionais foram proibidas, nossa equipe continuou assistindo com material de higiene, com material de limpeza, com Bíblias, com material de estudo bíblico, com material devocional, para que cada uma dessas pessoas tenha contato com o Evangelho todos os dias, para que elas sejam assistidas
pelo nosso Deus todos os dias. Tem mais uma imagem aí do presídio Talavera Brusque, que é feminino, muitos absorventes para as mulheres. Tem uma imagem aí que eu estou com dois egressos do sistema prisional, o Tiago e o Paulo. Eles estão nesse período agora sem trabalho, estão passando por muita dificuldade. Nós tivemos um momento ali de discipulado, de aconselhamento bíblico. E tem mais uma imagem de um rapaz que está de blusa vermelha e preta aí recebendo uma cesta básica, um material. Esse é o Sebastião. Ele fazia parte daquele grupo de teatro que os irmãos viram a foto se apresentando no presídio. Hoje o Sebastião saiu em liberdade, saiu tem pouco mais de 15 dias, sem documentos, sem poder tirar os documentos porque o Detran está com os serviços interrompidos, sem conseguir trabalho porque não tem nenhum documento para se identificar, passando necessidade em casa, e a nossa equipe tem suprido e tem atendido ali, não só espiritualmente, mas também materialmente. E é a última imagem, que é a imagem que eu havia falado com os irmãos, do encontro anual que nós temos. Irmãos, o primeiro encontro que nós fizemos desse foi algo que me impactou profundamente, nós passamos a fazer todo ano. Esse ano de 2020 nós ainda não agendamos, mas esperamos passar esse período aí para que possamos agendar o encontro desse ano. Eu gostaria até, se alguns de vocês quisessem fazer parte e conhecer um pouco mais desse trabalho. Provavelmente a gente está planejando para outubro, novembro, perto do final do ano. Se não der para fazer esse ano, a gente faz no ano de 2021, não tem problema. Mas reencontrar pessoas que nós conhecemos na prisão, numa situação completamente diferente. E hoje, reencontrá-los aqui fora, junto com suas famílias, com a vida restaurada por Cristo Jesus, transformado, regenerado. Olhar para essa foto e ver pastores, advogados, evangelistas, taxistas, missionários, professores, tem um publicitário ali também. Homens e mulheres transformados pelo Evangelho de Cristo. Pessoas que antes tiveram que ser tiradas do convívio da sociedade por cometerem crimes, hoje são pessoas mais do que úteis para a sociedade. São úteis e são abençoadoras da sociedade, porque testemunham da transformação que Cristo fez na vida delas. A nossa equipe se encontra hoje de missionários. Nossa equipe de missionários se encontra hoje nas prisões para anunciar essa palavra de Deus que transforma as vidas. E nós precisamos de intercessores, precisamos das orações dos irmãos, precisamos de mobilizadores, pessoas que lembrem para que a igreja não se esqueçam daqueles que estão presos e consigamos levantar esses materiais que são tão necessários nesse trabalho. Precisamos de voluntários também nesse trabalho e precisamos de mantenedores, os deslocamentos, o custo com a equipe. Nós precisamos de pelo menos mais 3 missionários até o final do ano para alcançar outras unidades prisionais que o trabalho não está caminhando como deveria. É muito difícil para as pessoas que estão presas ali. Nós levantamos essa liderança, mas eles precisam ser acompanhados, pastoreados, ajudados, para que o trabalho continue seguindo, para que eles sejam a cada dia renovados e fortalecidos pelo Senhor. Então a presença desses missionários é muito importante. Tem o contato, aí na tela vai aparecer para vocês, o contato de Missões Rio, site missõesrio.com.br. Você pode acessar lá e você vai ver como você pode apoiar, ajudar esse trabalho como voluntário, como você pode participar desse trabalho. É muito importante a sua participação, a sua oração e o seu apoio para esse trabalho. Se nós tivermos 250 mantenedores com R$50 ainda este ano, mensais, e a partir desse ano, nós poderemos manter mais 3 missionários nesse campo missionário aqui na nossa cidade. Para fazer o credenciamento de alguém para trabalhar no presídio, leva quase 2 anos o processo, até que essa pessoa tenha a autorização do Estado para fazer esse trabalho integralmente e efetivamente. Vocês imaginem, irmãos, durante 2 anos trabalhar para o credenciamento desse missionário. O missionário conseguia a credencial do Estado para fazer o trabalho. E aí, daqui a 1 ano, 1 ano e meio, as contribuições para o sustento desse missionário pararem. Como que nós vamos conseguir levantar um outro missionário, credenciar ele? É muito difícil, irmãos. Então precisamos ter esse compromisso realmente com esse trabalho. Precisamos aí de alguns materiais que vão aparecer na sua tela, uma lista de materiais, mas é muito importante que você faça esse contato. Essa última imagem aí tem o contato de Missões Rio, o contato da Capelania Prisional, o telefone da Convenção Batista Carioca e o meu telefone, para que você se envolva.
se envolva primeiramente com Deus, com o Espírito Santo de Deus e com a sua palavra, e com aquilo que o nosso Deus está fazendo na nossa cidade. Eu agradeço muito o apoio da PIB de Jacarepaguá, pastor Elias Werneck, toda a equipe de liderança da igreja. Eu agradeço muito o apoio de cada um dos irmãos, porque o que tem sido feito até agora é com o que Deus tem feito através da vida de cada um dos irmãos, com a contribuição dos irmãos, com as doações dos irmãos, com o apoio e as orações que os irmãos têm feito. Mas nós precisamos, irmãos, avançar muito mais. A situação da população carcerária no nosso estado enfrenta um momento muito tenso e delicado. E nós precisamos que a Igreja do Senhor Jesus seja a resposta para esse clamor. Levante-se e responda o clamor da nossa cidade. Deus nos dá poder para isso. É Ele que nos unge. É Ele que nos capacita. O poder e a capacitação vem dele. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e irmãs. Depois de ouvir essa palavra, irmãos, que é sempre desafiadora, cantaremos um hino desafiador, cujo título é Fala e não te cales. Fala e não te cales. Essa letra do pastor Sorém, que vamos nessa manhã cantar, fechando essa mobilização, começo da caminhada da obra de missões, da campanha de missões, em nossa igreja. Cantemos Fala e não te cales. Chegando a hora de concluir o nosso culto, estamos nos despedindo dos irmãos, convidando para nos dirigir na oração final o irmão José Carlos Silva de Oliveira. Que Deus nos dê um final de domingo abençoado e logo a seguir do culto, não se esqueçam de seguir as instruções para a nossa Assembleia Administrativa Extraordinária, exatamente às 11h30. E a seguir, à noite, estejamos reunidos também. Que Deus nos conduza. Amém. Deus, nós te agradecemos por este culto, pela exposição da tua palavra, e nós fomos edificados por ela. Te agradecemos também porque o Senhor tem nos guardado
Senhor tem nos protegido desse momento difícil que estamos vivendo. Te pedimos que o Senhor continue confortando o coração daqueles que perderam membros de sua família, outros perderam emprego, mas que o Senhor continue renovando a esperança no coração de cada um, de que brevemente esse momento vai passar. Continua conosco, Senhor. Continua nos guardando, protegendo. É o que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Você está assistindo PIB Informa. Pequenos grupos. Seguimos ampliando a formação dos nossos pequenos grupos multiplicadores e agradecemos aos irmãos pela boa disposição. Vamos ampliar essa rede e alcançar 2 grandes objetivos: A. Estreitar nossa comunhão e B. Proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Você que entrou e sentiu-se bem, motive outros irmãos para que entrem também. A fonte dos estudos para o encontro dos pequenos grupos para amanhã, segunda-feira, 13, será Legado, estudo da semana 29. Para a segunda-feira próxima, dia 20, será o estudo da semana 30, em ritmo de vitória. Atenção! Nesta terça-feira, dia 14, das 20 às 21 horas, o Conselho Administrativo estará reunido presencialmente no Salão Social, com todos os cuidados, para tratar do retorno ao culto presencial. Orem sobre isso. Quarta-feira, dia 15 de julho, estudo bíblico e oração. Teremos a exposição bíblica tratando da parábola das ovelhas e dos cabritos, pelo pastor Elias. Domingo, dia 19, no culto da manhã, receberemos a visita do pastor Diogo da Cunha Carvalho, o qual trabalhará o tema do nosso aniversário. Ele é professor do Seminário do Sul e doutorando pela PUC. Este foi o PIB Informa. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19 horas.
e às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.